gente fazia tudo e tal. Então a gente tem como fazer muita coisa com material reciclado, com lixo, com materiais descartados, com coisas que sobraram às vezes em casa, etc. A gente tem como fazer. Então eu posso trabalhar conceitos, por exemplo, com lata de tinta, com lata disso e daquilo e tal. Então eu posso trabalhar muita coisa fazendo esse tipo de coisa aí. Então essa filosofia maker aí, ela me permite fazer isso. E aí, veja bem, só para amarrar, a computação desplugada seria o quê? Eu trabalho esses conceitos, esses fundamentos da ciência da computação, mas eu não preciso ter computador nem internet. Então, por isso é desplugada. Então, aqui é flexível, aqui você vai usar a sua criatividade, né? Ó, por exemplo, tá aqui, ó, carrinho de madeira aqui e lata, olha. Brincando aqui de alguma coisa, fazendo isso aqui. Quem já não brincou disso aqui, ó? Carrinho de lata de leite aqui, ó. A história do bate-bate, o bate-volta aqui, ó, com uma garrafinha e tal, 2 pedaços de corda e tal. Então a gente fez muita coisa. Então aqui você, por exemplo, eu quero trabalhar princípio de comunicação. Então o telefone com fio, né? Bota uma tampinha do outro lado, amarra um cordão e vai tentar passar uma mensagem, a ideia do emissor, do receptor, da mensagem, né? Do significado e tal. Então coisa lá do pessoal da língua portuguesa. Então de repente a gente pode fazer coisas que vão, de alguma forma, permitir que a gente trabalhe o conteúdo da nossa disciplina e o aluno sendo protagonista. Ele está resolvendo, ele está ajudando, ele está trazendo coisa de casa, ele está criando, ele tem conhecimento lá de onde ele vem, da comunidade, do bairro, da rua dele, etc. e tal. Então a gente está permitindo que ele seja protagonista, que ele resolva, que ele possa criar, que ele possa contribuir. E isso valoriza o nosso aluno, aumenta a sua autoestima. Tá? Então isso aqui é coisa do nosso cotidiano que a gente pode fazer e estimular para introduzir aqui, tá? Então, por exemplo, na educação física, na aula de inglês, na questão da aula de português, na aula de filosofia, de história e tal. Então a gente tem muita coisa que pode fazer aqui. Tem um pessoal da Inglaterra que criou um projeto chamado CS Unplugged, ó, Ciência da Computação Desplugada. Eu lá no nosso Moodle, eu coloquei esse livro para vocês. Ele tem uma tradução em português, tá? Então, ó, ensinar a ciência da computação sem computador, tá certo? Então é um projeto que tem lá, onde eles desenvolvem aqui, ó, números binários, tá certo? Ó, padrões, a ideia de lidar com números binários, etc. Então eles têm várias práticas e esse livro está traduzido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, resgate, missão de resgate. Então, ele usa aqui a ideia de um tabuleiro aqui, ó, aprender. E esse material está disponível para você baixar. Então, você pode ir buscar, ver onde é que se encaixa dentro da sua disciplina e tal. Então, o CS Unplugged, ele é um projeto gratuito e tal. E esse livro está em português, traduzido, e eu coloquei para vocês lá no Moodle, tá? Tá aqui, ó. Ensinando ciência da computação sem o uso do computador. Então foi traduzido por Luciano Barreto, ó, e esse livro eu coloquei para vocês lá. Então é uma forma de você abordar desplugadamente, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer, tá? Por exemplo, tem uma mãe que inventou, ela ensina a tabela periódica com aquela ideia do batalha naval. Então, usando a ideia de família, a ideia de linha e etc e tal, então o menino diz, ó, o elemento tal tá na família tal, linha tal da tabela, e aí brinca lá tal. Então, interessante, você trabalhando a ideia de tabela periódica, números atômicos, etc e tal, para o pessoal de ciências. Aí, veja bem, opa, deixa eu ver, tem alguém aqui que falou alguma coisa. Rosiane. Opa, Rosiane, seja bem-vinda. Então, veja bem, gente, deixa eu mudar aqui essa apresentação para ficar todo mundo aqui, mosaico, tá, aumentar aqui. Pronto, para ficar todo mundo aqui. Certo? Então agora chega nos nossos aqui, ó. Vou puxar a brasa para a nossa sardinha. O Robomat. Então esse Robomat, como eu mostrei para vocês aí, ele tem a versão online, que não é definitiva ainda, tá? Nós estamos desenvolvendo, aperfeiçoando. Ele tem esse robô grande aqui, ó, que é um cubo de 20 por 20 centímetros, e tem esse pequenininho que todos os nossos alunos receberam, tá? Para eles brincarem. Então isso aqui é o seguinte, são materiais, por exemplo, o robô a gente pinta, o material fui eu que desenvolvi, esse material é material de montagem com Lego, né, e tal. Então assim, são coisas que dá para fazer outras coisas e brincar aí e tal. Então a gente tem trabalhado, por exemplo, aquela ideia do painel, não sei se vocês já viram, né, com ímã,
e que eu mostro a história dos comandos, ó, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, tal. E eles pegam ligeiro essa ideia do algoritmo. Ó, até hoje, todas as turmas, eu visitei 21 turmas de vocês. Nas 21 turmas que eu visitei, oi, Ledi, seja bem-vinda. Nas 21 turmas, Michele e Rosemary, que eu visitei, ninguém sabia o que era algoritmo. A gente fez uma prova de sondagem que tinha uma parte disso aí, eu fico perguntando também quando eu chego lá conversando. Gente, o que é algoritmo? Não sei. Certo? Então, assim, algoritmo não é só ciência da computação, não é pensamento computacional só. Boa noite, Ledi. Algoritmo hoje faz parte da nossa vida. Nós somos dominados por algoritmo ou não? Não é? O algoritmo do Facebook, da rede social, não sei o quê. Quando você pensa que não, trouxe um negócio para você que você pesquisou no Google. Né? Então a gente é influenciado, a gente de certa forma é dominado mercadologicamente e tal por essas coisas, né? A questão, por exemplo, da briga agora, por exemplo, eu vi um documentário ontem que eu até vou recomendar para vocês no Discovery, que era Por que Odiamos? E ele mostra, por exemplo, a ascensão do ódio, por exemplo, na África, um país africano onde mataram 800 mil pessoas de uma etnia, e a questão dos 6 milhões de judeus, por exemplo, do Holocausto. E aí começa pela desumanização. E esse processo hoje está usando a rede social. Então nós que estamos no Instagram, que estamos no Facebook, que estamos no WhatsApp, não sei aonde, a gente está sendo bombardeado por coisas que tentam fazer com que o outro não seja igual a mim. Que o outro, porque politicamente tem outra posição, que o outro, porque é de cor diferente, do outro, porque torce pelo outro time, etc. E tal. Então a banalização do ódio, né? Do rancor, uma coisa assim que é de amedrontar. Nós estamos, e isso tem a ver com o algoritmo. A rede social está potencializando essa cultura aí da fake news e do ódio. Então, assim, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista ético, moral e tal, a criança tem que entender essa ideia de algoritmo, porque ela é mais refém do que nós. Não é? Então é uma coisa, nós somos adultos, estamos sendo vitimizados, imagina uma criança aí de 10, 11, 12 anos, lá vai e tal. Então, assim, é uma coisa. E hoje uma preocupação que eu tenho com a abordagem plugada é a quantidade de hora que as nossas crianças estão sendo bombardeadas na rede social. Sexualização, violência, afronta a princípios morais, éticos, etc. Então são coisas, tanto a gente como educador, como pai, né? E mãe. Tá certo? Então vocês devem ter filhos, tal como eu, e a gente fica preocupado. Porque hoje as nossas crianças estão mais tempo no TikTok, no YouTube, no Instagram, não sei aonde, do que com livro. Tá certo? Então é uma coisa assim que a gente, tanto os alunos de vocês, como também os nossos filhos. Então isso é uma coisa que a gente está construindo uma sociedade de cérebros menores. O que é que eu quero dizer com isso? Quem lê menos, quem acumula menos conhecimento, quem trabalha menos o seu cérebro, nós estamos regredindo. Correto? Não é, Michele? Nós estamos regredindo. Então, enquanto sociedade, o ser humano está evoluindo. Então, esse é um momento perigoso e que a gente precisa, de alguma forma, lidar com isso. Né? Então, essa história do algoritmo ele é interessante. Aí eu vou trabalhar. O que é um algoritmo? Sequência de passos ordenados para resolver problemas. Né? Então, está aqui, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ele vai compondo esse algoritmo, como eu mostrei aí no Compimate Online, que vocês estão com ele aí. Então a gente vai mostrando exemplos aqui, ó. O robozinho tem que andar para a direita aqui, ó, 4 casas, depois para cima 2 casas para chegar na casinha cinza lá. Então isso a gente vai trabalhando e ele se empolga e tal. E aí no material que eles receberam, que é o manual do Compimate, tem lá uma série de exercícios aí para eles resolverem, que desafia e que trabalha alguns conteúdos e tal. Então isso aqui é a abordagem desplugada usando o Robimate. Aí eu quis compilar aqui para fazer essa discussão com vocês. Ó. O que é que eu posso fazer, né? Esse feito aqui está até com 2 S aqui. O que é que pode ser feito usando o Robomate? Aí para simplificar a discussão, eu vou responder aqui e abro aqui. Ó. Eu posso propor resolução de problemas usando algoritmos e a Robomate. Que tipo de problema? Problema de localização espacial, a ideia de coordenada, a ideia de movimento, a ideia de deslocamento, tempo, a ideia de distância, a ideia de logística. Então, vários problemas naquela lista, a gente tem várias coisas desse tipo e a gente pode mexer com isso também, né?
eu posso executar e testar esses algoritmos. Eu posso validar para saber se está certo. E eu posso otimizar, porque eu posso ter algoritmos que são menos eficientes, e isso é a realidade que a gente tem aí. O que é que se ganha com o RoboMath? Eu listei algumas coisas aqui, ó. Consolidar a ideia de algoritmo, adquirir competência na resolução de problema, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, porque quando a gente fez a gamificação do RoboMath, ele é um jogo para jogar em 4, é para jogar em equipe. É uma ferramenta útil e interessante e, vamos dizer, criativa, tal, para introduzir pensamento computacional. Compreender a ideia de uma linguagem de programação. Quando eu digo leia, quando eu digo esquerda, direita, para cima, para baixo, eu defini uma sintaxe. E que essa sintaxe vai ser aceita. Então, a mesma coisa na língua portuguesa, na língua inglesa, no espanhol e etc. e tal. E trabalhar a gamificação em materiais concretos. Então, ele está vendo ali, ele tem liberdade para adaptar, para criar tal. Então, esse aqui é o RoboMath, que todos os nossos alunos receberam, né? Aí eu apresento aqui para vocês o CompMath, que aí a gente tem várias versões do CompMath. Por exemplo, tem um que o menino vai para dentro dele. Aqui é a unidade de entrada, aqui é a unidade de saída, e ele fica lá atrás para ser a CPU, né? Então ele vai aprender uma série de coisas aqui, ó. Área de processamento, entrada, saída e etc. tal. Então aqui eu tenho alguns papéis. Ó, o pessoal de artes aí, ó. O usuário que vai fazer uso do computador, o programador que constrói o algoritmo, o CompMath, a CPU que executa esse algoritmo, né? Então a gente tem vários problemas aí, ó, problemas categorizados: adição, subtração, multiplicação, divisão, cálculo de área, volume, capacidade, comprimento e vários são aí mais de uma centena de problemas para os meninos resolverem, tá? E aí o professor de matemática vai escolher quais são os problemas que tem a ver com os conteúdos. E a gente faz a vinculação aqui, ó, com as competências e habilidades da BNCC, ó. Então você pode trabalhar, ó, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, etc, ó, oitavo ano, tá certo? Ó, sexto ano e tal, quinto ano. Então várias turmas que trabalham esses conteúdos aqui e tal. Então a gente tem um manual do CompMath aqui, ó. Os participantes, como é que faz, etc. Toda a regrinha aqui que o pessoal de português, como eu falei, pode ajudar nesse sentido aí. E nós temos aí a ideia de sistematizar a solução usando o Canvas algoritmo aqui, ó, que é a metodologia. Naquelas etapas que a gente apresentou para vocês aí no encontro passado. Entender o problema, decompor o problema, identificar generalizações, simplificar com abstração, identificar quais são as entradas, identificar saídas, fazer o algoritmo e validar. Aí a gente mostrou isso na aula passada aqui, ó. Somar dois números, o problema é calcular a adição de dois números, então eu vou decompor com entrada de dados, calcular e exibir o resultado. E aí eu vou montando aqui até chegar no algoritmo, ó. Leia N1, leia N2, soma é igual a N1 mais N2, escreva soma. Então isso a gente tem trabalhado e eles estão fazendo. Tem turma que eu tenho feito 6, 7, 8 probleminha desse aí com eles, e eles entendendo e desenrolando num primeiro encontro, tá? Então botei aqui, ó, calcular a soma das idades de pai e filho, a mesma coisa aqui, ó, que a gente tem feito sistematizando. Então daqui a pouco eu posso ir passar para o Python. Eu posso botar eles para construir página na internet, eu posso fazer com que eles construam aplicativo e coisa do tipo que a gente tem ido nessa linha aí, gente. O que é que eu posso fazer com o CompMath? Então eu faço um resumo aqui também, ó. O material está lá no Moodle. Eu posso propor resolução de problemas usando o algoritmo e o CompMath. Eu executo e testo esses algoritmos. Eu valido, eu otimizo, eu desenvolvo trabalhos em equipe e eu pratico a ideia da gamificação, já que tem a regrinha do jogo, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá? Tanto o RoboMath como o CompMath tem essa regrinha e está lá com os meninos, está na mão deles. Tá? O que é que eu ganho? Então a gente faz esse resumo aqui também, ó. Consolida a ideia de algoritmo, sistematiza a resolução de problema, desenvolve o trabalho em equipe, consolida a ideia de pensamento computacional e ele ganha o quê? Ele vai entender a arquitetura e o funcionamento do computador. Dispositivo de entrada, unidade central de processamento, a unidade lógica e aritmética, memória, o resultado que vai ser exibido num dispositivo de saída. Então tudo isso fica na cabeça desse menino, já prepara para ele
avançar em termos de conhecimento na área de computação e da robótica. Então esse trabalho ele é uma pré-robótica, né? E compreender a ideia de linguagem de programação. Então isso aqui é interessante, tá? Aí veja, vamos avaliar também. Aí eu fiz aqui algumas vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens? O investimento é menor, estimula a criatividade do aluno e do docente, facilidade de encontrar soluções e experiências. Desvantagem, não tem padrão. Tá? Então você vai ter que procurar, tal, a gente está tentando ajudar na construção desse padrão, mas não é uma coisa que esteja, tá aqui, está pronto e tal. Necessidade de construir muitas vezes o material para a minha disciplina e tal. Exige mais comprometimento da equipe porque isso não está pronto, né? Eu não tenho isso aí disponível e tal se eu abordar, se eu for por esse caminho. E aí, gente, para fechar aqui, eu queria dizer o seguinte, ó, que essas abordagens elas não são excludentes, tá certo? Por quê? Porque eu só posso fazer desplugado ou plugado, ou uma coisa ou não. Elas podem trabalhar de forma casada. Então a gente pode escolher ciclos diferentes para começar desplugado e migrar aos poucos para a computação plugada. Eu posso esperar quando eu tiver disponibilidade de equipamento, de laboratório pronto, etc., que é o caso de vocês. Então assim, a gente pode ir trabalhando essas questões e ajustando de forma que a gente dê o tempo certo das coisas acontecer, tá? Esses materiais estão nos nossos livros, tá? Pela Ciência Moderna, Introdução à Programação e Pensamento Computacional, Guia de Implantação do Pensamento Computacional, ó, que tem toda uma programação que vai ser assunto da próxima aula, a gente vai falar de planejamento, de como abordar, de como dividir e tal, e Pensamento Computacional e Resolução de Problemas. São 3 dos nossos livros aí que estão disponíveis para isso. Então eu queria voltar para cá. Queria agradecer a você pela atenção, pedir para se inscrever, divulgar o nosso trabalho. Com vocês e ouvir e tal. E aí, o que é que Até vocês a acham? próxima. Um grande abraço.